Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse novo episódio do Típico Pai Atípico. Se você puder, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse nosso trabalho, onde a gente quer divulgar os pais que cuidam dos seus filhos atípicos, que ficam não só na família, mas ficam com as crianças, porque o que a gente sempre fala, às vezes o relacionamento pode terminar, mas o filho é o principal, ele continua. E a gente quer fazer esse trabalho de mostrar. Se tem 80% dos pais que vão embora, tem 20 que ficam. E a gente quer mostrar realmente esses 20 que ficam, independente da situação do filho, independente de qualquer situação. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial para mim, que eu admiro demais, que eu aprendi a admirar e falar que hoje eu me espelho muito nele, na sua luta, na sua determinação e tudo que ele faz para todas as pessoas com deficiência, não só para a deficiência do filho dele, mas para todas as deficiências no geral. É o meu amigo Pedro Russo. Fala, Pedro. Ô, como é que você tá, Grêmio? Tudo bom? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui Sim. nessa vida corrida. E eu quero que você se apresente para o pessoal e fale um pouquinho de você. Primeiro, é um prazer imenso participar do podcast aqui, né? Do Típico Pai Atípico. Fico muito feliz com esse convite e poder compartilhar um pouquinho, né, sobre as histórias, né, com a pessoa com deficiência. Isso é muito importante para a gente trazer, né, o que a gente passou e pode inspirar novas pessoas, né? Bom, eu sou Pedro Russo, sou profissional de educação física, me formei em pedagogia também e escrevi um livro, né, chamado Vitórias, Empates e Derrotas do Esporte para a Vida, que a gente faz um paralelo dos ensinamentos do esporte para a vida, né? Sou pai do Luiz Fabiano, tem 13 anos, ele é surdo, né? E é uma pessoa que me ensina muito, me ensina todos os dias, né? Na convivência. E a gente faz a batalha também, junto com a Associação Originária de Santa Cruz, que eu sou fundador da associação. Então temos 16 anos de luta já, né? Então começamos pelo futebol, migramos para várias práticas, né, que a gente faz no dia a dia na luta da pessoa com deficiência, esporte para a pessoa com deficiência, cultura. Então a gente vai batalhando e dando acesso à oportunidade dessas pessoas que elas precisam bastante, né? Não, mostra aqui o livro, Pedro, já Ah, mostrar aqui no isso. comecinho. E onde que o pessoal pode conseguir comprar o livro? Ó, esse livro foi na raça mesmo, né? Como tudo na minha vida é na raça, então Arrasa. foi uma produção independente. Eu tenho a pronta entrega algumas unidades comigo e também tem no Hotmart a edição digital, né? Mas e quem quiser comprar, só entrar em contato com o Guilherme aí também, Né, ele também. também pode ajudar nas vendas e comigo também, tá bom? Eu falo isso pra gente É, falar logo, isso, porque depois a gente esquece, isso. começa o Fala assim, ó, bate-papo. e esse aqui é Vamos um presente para você aí ah, também, obrigado. pela admiração que eu tenho pela sua Não, luta aí também, vou fazer uma dedicatória por favor, e vou deixar aqui para ver se para manter ele aqui na nossa conversa. E Pedro, a gente sempre nesse bate-papo fala quando é que foi que você descobriu a deficiência do seu filho e como é que foi sim. essa descoberta? Então, o Luiz Fabiano, ele nasceu em 2012, né? 2012 ele nasceu, bem logo no início do nascimento dele. Fizeram o teste lá no Hospital São Paulo, ele nasceu no Hospital São Paulo, e já tinha dado uma alteração, né, na audição dele, né? Uhum. Então, a família ficava ali, né? A mãe dele, a minha mãe, que é a avó dele, a tia, tudo com esperança. Ah, o Luiz vai escutar, que não sei o quê. Vocês demoraram até os 3 anos para começar a falar e tal. E ele só balbuciava, né? Então, Uhum. fazia muito esse balbucio. E aí a gente tinha esse acompanhamento no Hospital São Paulo, né? Então, com esse acompanhamento lá no Hospital São Paulo, foi detectado mesmo que ele era surdo, né? Então, a surdez dele é bilateral, neurosensorial. Uhum. Então, é como se tivesse. Ele tem a captação da audição, mas ele tem um fio cortado, né? Entre o. É o nervo que leva para o cérebro, né? Então, Uhum. ele não tem. O fio está cortado, então não chega esse estímulo que ele capta pela audição até o cérebro. Então, ele não consegue codificar, né? Entendeu. Né? Aquela palavra, a mensagem que chega. Então, ele não Uhum. consegue fazer essa codificação. Então, ele teve. Já posso já falar da. Isso. Pode? E teve todo esse período, né? E quando ele chegou perto de 2 anos e meio e tal, não sei o quê, a médica falou se queria fazer aquele implante coclear, né? Não sei se Sim, vocês já viram também aquela é criança. que Isso, tem aquele aparelho que fica aqui direto ali. isso. Só que é um implante bem invasivo, né? Até a médica conversando na época também falou que se ele fizesse isso, não é também 100%
da chance dele escutar. Uhum. Então, perfura o crânio, toma anestesia geral, tal. Eu falei para mim mesmo, eu não posso ser egoísta, né, e querer que ele escute, né, se ele nasceu dessa forma e, né, a gente tem que cuidar dele dessa forma, né. Podia ser uma esperança, mas eu falei, não, naquele momento eu acho que, Muito né, invasivo, isso, né? muito invasivo. Eu falei, pô, eu não vou ser egoísta, né, a minha decisão é que não faça a cirurgia, porque não, se fosse uma coisa, fala assim, faz cirurgia, tá certo, Tá mas certo. ia ter que fazer muita fono, ia ter que fazer muito trabalho de reabilitação para Uhum. conseguir escutar alguma coisa. Também é um som robotizado também, é um som diferente, né, não é um som que como a gente escuta, então poderia, a gente vê várias crianças também que fizeram implante coclear e não deu certo. É como tem algumas que fizeram também e deu certo. Certo. E cada um, mas a minha opinião foi não fazer, Uhum. né? 2 anos e meio ele já estava, eu falei para a médica, falei, já coloquei ele na escola de Libras, que era a DERDIC, da PUC, né? Uhum. Faz um trabalho fantástico também da educação de surdos. E eu já coloquei ele já para ele ir aprendendo a língua de sinais e se desenvolvendo, né? Isso que também acho que é fantástico. Você também aprendeu a linguagem de sinais, né? Sim. Com o nascimento do Luiz Fabiano foi uma grande transformação, né? Transformação. Porque eu já tinha trabalhado na PAI em 2011, né? Eu trabalhei na PAI com deficiências intelectuais, trabalhei na oficina com pessoas acima de 30 anos, né? Então são aquelas pessoas que passaram pela escola e, né, às vezes não têm uma ocupação e chamava centro de convivência, porque eles Tá. iam fazer a convivência. Então eu era responsável pela oficina do esporte, tinha oficina Uhum. de terapia ocupacional, tinha Uhum. oficina de pedagogia também. Então eu ficava responsável por essa área e aí eu estava já preparado antes, né, do Luiz Antes Fabiano da chegar, Jogo. já tinha esse contato com a pessoa com deficiência, né? Deficiência. Então foi uma experiência também muito boa, porque quando o Luiz chegou não teve tanto esse impacto, né, Já, para já, mim, né? já Isso. tinha o convívio, Já né? tinha um convívio, então eu sabia que a pessoa com deficiência é capaz, né? Eu sabia, elas têm suas limitações, mas elas têm a capacidade e suas potencialidades, né? Então elas podem, muitas delas podem fazer o que quiser, porque elas têm, né, na sua genética ali também um poder de determinação, de querer mais. Sabe o que você falando? A gente muitas vezes a superação, a Sim, gente fala que a superação é deles, né? sim, Mas muitas vezes se trata da nossa superação, sim, né? Da gente fazer daquele momento um novo ressurgimento, né? E é isso que você está trazendo. Você já vinha ali se preparando sim, e de repente você se sim, depara com a deficiência, né? sim, Porque a minha filha é neurodivergente, sim, né? sim, Assim, se a gente for tipificar, né? sim, Ela tem síndrome de Down. O seu já tem a surdez. sim, São 2 aspectos bem sim, diferentes, né, porque você vê ali ela tem uma condição que dificulta o sim, aprendizado, enquanto o seu tem um problema de comunicação. sim, E eu lembro que num dos cursos que eu fiz, ali introduzia ao mundo da Libras, e como é difícil essa comunicação e sim, as pessoas pensam que as deficiências são diferentes ou são mais ou são menos, mas como você não ter esse poder de sim, se sim. comunicar é complexo, né. Aí toda a família se empenhou nisso ou ficou só distrito você, sua Sim, esposa, o sim. pessoal, como é que foi esse engajamento? Eh, o Luiz, né, quando eu, né, teve complementando aqui, eu fui fazer o curso de Libras pelo Luiz, né? Já tinha Sim. na faculdade, mas foi uma introdução, Ah, então bem pouca, então não foi foi esse meu contato, é, é só um isso. geralzão ali só para dizer. A gente não consegue se aprofundar e também o histórico da educação no Brasil está defasado porque a Libras tinha que ser diluído já dentro da escola Sim, e quando você se deparasse com uma pessoa surda, você conseguir se comunicar, sim. né? Mas nós temos que fazer esse caminho porque você tem um contato ali com o seu filho, né? Uhum. E foi uma coisa que eu tenho. Meu filho tem sentimento, então eu preciso saber o que ele está trazendo e se apropriar da língua dele é um gesto de amor que eu tenho que fazer para entender o que ele está passando, né? Porque senão eu não vou saber nem quando ele quer ir no banheiro, tal, não sei o que, ele tem que sair Uhum. correndo para o banheiro, né? Com a Uhum. necessidade fisiológica e eu tô ali. Então, eu fiz o curso de Libras, né, 3 anos no Instituto Santa Terezinha. A Libras tem também a sua própria gramática, né, não é uma... Você tem que se dedicar como as outras línguas também, com os outros idiomas, né, com o inglês, italiano. Então, a primeira língua do surdo é a Libras e o segundo, o português escrito, né?
muitos deles têm dificuldade. Meu filho tem dificuldade até hoje com o português escrito. É uma batalha. E ele tem que ir passo a passo treinando, porque muitas vezes a pessoa fala assim, vai fazer um atendimento pro surdo, escreve e tal, e você não sabe escrever, né? Você também não sabe Libras, então ele fica incomunicável, né? E daí a minha irmã fez o curso de Libras, mas fez também o introdutório, meu irmão começou a fazer, mas pararam. Mas eles veem hoje, né, o Luiz, do jeito que ele tá, ele começa a trazer muito mais sinais. Vocabulário próprio dele, isso, né? vocabulário. Então ele conseguiu, com o apoio de uma psicopedagoga também, que eu trouxe lá para fazer esse apoio com ele. Hoje ele está conseguindo se desenvolver mais, hoje ele já vem, já vai querer saber o seu sinal, quer saber a sua idade, então no convívio com ele ali, você vai percebendo como ele já está melhor. Mas é passo a passo, e também tem essa dificuldade de aprendizado, né? Tem criança já com 7, 8 anos, já está muito bem em Libras, né? E ele demorou um pouquinho para melhorar nesse aspecto, né? E nesse aspecto, assim, toda criança, vou te fazer uma pergunta, Sim. que eu acho que é curiosidade, interesse nossa de... Toda criança surda sabe se comunicar em Libras ou não? Isso depende muito dos pais? Não, a Libras também é uma língua que tem que ser educada. Então, como o próprio português, a gente vai na escola e tem que fazer aquela, né, a educação. Isso, exatamente. Então, eles vão aprendendo aquela base, né, com os sinais em Libras, né, porque a Libras tem sua própria gramática e tem alguns são indicadores, que são configuração de mão, né, ponto de articulação e o movimento. Então, se eu fizer o sinal, vamos supor, em D, né? Então, a gente está aqui em D. Eu falar bom dia, eu tenho que fazer o ponto de articulação no local correto, e o movimento, né? Para ser apropriado em Libras, né? Sim. Porque muitas pessoas pensam que a língua é mímica, né? A Libras é mímica e tal, não sei o quê, mas... Desculpa, você falou de mímica, não dá nem para falar em mímica, né? Porque... Sim. Na comunicação, se a gente não sabe se comunicar, a gente não entende, por exemplo, se a gente não sabe que pôr a mão na barriga é fome, sim, como é que vai saber que é mímica, né? Então tem esse ponto muito interessante, né? E assim, as crianças, os pais, quando descobrem, eles já colocam ou é um processo tem esse acesso fácil à comunicação em Libras? Assim, a criança nasce, 2, 3 anos, identificou que nem você. Os pais conseguem oferecer isso de forma rápida, fácil ou não? A gente tem hoje EMEBs, né, que são escolas especiais para a educação de surdo da Prefeitura de São Paulo. Legal. Então são boas. Hoje ele está na Ellen Keller, né? O Ellen Keller, que é uma escola, mas ele iniciou no Derdic. Eu fui primeiro no Derdic pela pesquisa ali mesmo, já ficar um pouquinho mais próximo da minha casa, mas eu vejo ali que a educação de surdos ela está bem distante ainda, porque eu moro no Ipiranga e ia levar a Derdic, que foi no Ibirapuera, né? Então, o trajeto era de 10 minutos, mas tinha mãe lá que vinha de Franco da Rocha, né? Tinha mãe que vinha de Grajaú, de Itaquera, vinha de longe para contemplar, né, aquela escola de educação infantil, porque, se eu não me engano, eu acho que as EMEBs não têm educação infantil a partir do ensino fundamental. Tá. Então, é importante ter escolas de educação infantil, né, para os primeiros anos do surdo, né, para ele conseguir se desenvolvendo, né? Sim. E ele hoje estuda numa escola que tenha intérprete de Libras. Sim. Ou e ali tem uma certa integração com outros estudantes ou não? Sim. Ou são todos ali surdos, na mesma condição? São todos surdos, deficientes auditivos, né? Tem alguns outros que também têm outras deficiências associadas, né? Então, são surdos e tem outras deficiências associadas, né? Tem um amigo dele que chama Juan, bastante amigo dele, ele tem a síndrome chama Treacher-Collins, né? Foi ele que deu o nome nome da deficiência. Então, é uma formação dos ossos da face, né? Isso, então, causa, né, a surdez ali também, causa, né, a falta de comunicação, usa tráqueo e tal. Então, ele se comunica bem, né? Até aparentemente ele escuta um pouco, né? A deficiência auditiva, mas aí eles contemplam outras coisas. Mas é do ensino fundamental, a escola, até o ensino médio. Então, ele está no ensino fundamental, então ele faz essa passagem para o ensino médio. Aí, quando chega no ensino médio, a própria escola, né, eu conversando lá esses dias, ele falou que tem uma parte do ensino profissionalizante também. Isso é uma batalha grande, isso é uma coisa que eu quero até fazer um projeto, porque o deficiente, quando vai ingressar no mercado profissional, se ele não sabe ler, se ele não sabe escrever,
também ele vai sendo deixado de lado. Sim, Né? As empresas têm a política de cotas dela, sim. só que quando ela chegar a pessoa com deficiência que não sabe a função que tem na empresa, felizmente ele não vai poder ser contemplado. Ele vai ser contemplado quem tem a condição para entrar. Entra aquilo que a gente fala quando chega. A gente fala tanto de empregabilidade, Sim, só que a gente não faz a base, né? exatamente. A gente não Sim, trabalha a base, sim, tanto para uma pessoa com síndrome de Down, com surdo, sim. eles acabam, as empresas vão acabar escolhendo o que é mais fácil para elas, Lógico. porque não faz a base, não Sim, convive ali, né? sim, Se você está falando uma coisa muito interessante e para a gente refletir, porque a gente hoje debate tanto a neurodivergência, a síndrome de Down, um pouco menos, é menos no debate, mas mais o pessoal com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, mas ver também a exclusão das outras sim, deficiências, porque e aí você falando que essa falta de descentralização da sim, educação, como é que as pessoas não sabem da importância, por exemplo, você convivendo aquele dia sim, que a gente estava junto nos seus projetos sociais com o Luiz Fabiano, e você vê ele se comunicando com sim, os outros, eu falo isso porque foi muito, eu vou dividir uma experiência, porque a gente fez já alguns eventos de inclusão. sim, E você vê eles se comunicando entre eles e você não saber o que sim, eles estão falando, sim, você fala, cara, eu não sei é, me comunicar. sim, E até a gente teve uma oportunidade que eu chamei o Pedro, sim, chegou uma pessoa que falava só em Libras e eu não sabia. é, Aquilo para mim você fala tanto de inclusão e você não é, sabe. sim, É um ponto que a gente tem de estar refletindo muito, porque tem esse lado, a gente às vezes fica focado só no nosso núcleo e esquece que o mundo da deficiência é muito sim, maior, né? Então eu falo, a gente tem de se abrir mais e essa descentralização, a pessoa vindo do extremo da zona sul até o centro da cidade sim, e não ter oferta ali, mostra também uma exclusão, né? sim. Mostra uma exclusão e você falando isso, o que gera isso aí também? Gera a gente deixa de cuidar do cuidador, né? O cuidador tá vindo a mãe, né, ou o pai ali, faz todo esse trajeto, 1h30 para ir, outra hora e meia para voltar. Aí ele faz o quê? A aula das 7 ao meio-dia. Ele não volta para casa, né? Por quê? Porque se ele voltar, ele não consegue, né? Voltar de Isso. Aí, muitas das mães a gente acompanhava lá, as mães ficam ociosas, né? Então, ficam ociosas e não tem uma oportunidade. Se a gente conseguisse, eu vi algumas iniciativas de ter um curso ali para aquelas mães, né? Muitas delas também, às vezes, não têm interesse, né? Mas sim, a gente tem sim. que ofertar para aquela pessoa ali consiga se desenvolver, né? Principalmente na parte do empreendedorismo, porque é uma coisa difícil. A pessoa com Sim. deficiência, ela tem um cuidado especial, então a gente tem que, a mãe que está ali cuidando, não dá para ela ter um emprego CLT das 8 às 5, Não, não é né? impossível. É impossível. Então ela fica ali, fica nesse meio termo. E como ela sobrevive também? Sobrevive só né, com a bolsa do menino, né? Sim, Então é uma coisa que a gente tem que pensar, refletir e trazer mais iniciativas como essa para a gente conseguir sim. expandir, né, a oportunidade do desenvolvimento familiar, que é um negócio da família também, né? Porque aí ela vai ficar presa a uma iniciativa de empreendedorismo, Sim, muitas vezes, ou não, né, sim, porque cuidar de um filho já é um trabalho, é, né? E tanto, né? E aí, agora eu quero voltar um pouquinho no começo, né? E que a gente fala aqui do pai, sim. da figura assim do protagonismo do pai, né? Como foi para você, descobrir, assim, que você tinha um filho, mas ele estava com uma deficiência? Você já falou que teve uma experiência ali muito grande na PAI, Sim, do seu trabalho. Para você, como é que foi essa experiência de pai, de sonho de ter um filho? Como é que sim. foi? Essa história de ser pai, eu conto até no meu livro, né? E foi uma experiência que chegou de uma forma meio impactante. Eu não esperava essa gestação da mãe do Luiz, né? Uhum. E eu também não tinha um relacionamento com ela. Então, uma vez que eu fui sair com ela, Hum. aconteceu. E depois de 3 meses ela me ligou, falou: eu tô grávida, sua, tal, não sei o que. Eu falei: que isso? Ai, caramba, meu. E agora, hein? Aí eu falei: pô, a gente saiu uma vez e o Luiz apareceu, né? Já era o Luiz na barriga. Falei: quando puder, se a gente puder fazer o DNA na hora que nascer, porque, né?
eu tenho minhas dúvidas e eu vou continuar sendo pai, vou te ajudar durante a gestação, te Uhum. ajudo, levo no médico e tal, não sei o quê, mas só quero essa comprovação para deixar, né, Tranquilo. tranquilo, né, tranquilo. Aí eu escrevo no meu livro, fiquei com essa geladeira nas costas aí uns 7 meses. Foi Uhum. difícil, né, para mim, então o pensamento não parava. E no dia que nasceu, que eu fui compartilhar com a minha mãe, né, eu tinha acho que 24, 26 anos eu tinha. Uhum. Então eu compartilhei com a minha mãe, falei: "Ó, tem uma moça que tá falando que tá grávida, e o filho tá para nascer hoje e tal, não sei o quê". Aí falei para ela, falou ali que eu desmoronei mesmo, falei assim: "Ó", ela falou: "Se o filho for seu, eu vou te apoiar", tal, não sei o quê. Eu falei: "Ô, caramba, vou nem ser mandado embora de casa, né, na época". É. Teve o É, apoio da isso, família. então, essa rede de proteção social que foi que acho que o grande divisor para eu conseguir ser um pai melhor, né. Uhum. Então, logo quando o Luiz nasceu também, ele ficava também bastante na minha casa, então eu acompanhei bastante, troquei muita fralda, ele teve também um problema de, bronquiolite, eu acompanhei muito no hospital, né, então fiquei muitos Uhum. dias internado só com ele, revezava com a mãe dele. E isso foi a gente vai criando essa casca, né, de ser pai mesmo de verdade, né. Uhum. Então, principalmente minha mãe e minha irmã também que estava aqui na época, né, elas me ajudaram muito, né, e se eu não tivesse essa rede de proteção social, eu Uhum. não conseguiria abraçar tanto o Luiz, né, que conviveu comigo desde os primeiros meses, né, nunca conviveu longe, né, sempre estava na minha Perto de casa, você. então, eh, Fantástico. tive sempre esse bom relacionamento com a mãe dele, então foi uma coisa que para mim foi muito bom, né, ser pai, Uhum. principalmente de uma pessoa com deficiência que me ensina todos os dias, né, e que consegue refletir o amor dela através do próprio carinho, né, de estar ali com você e ver que você é uma pessoa especial e isso vem me melhorando como pai a cada dia. Não, e isso é muito importante dividir, porque, ser pai, a notícia sempre dá Sim, aquele sim. e você não, você foi firme ali graças ao apoio da sua Hum, mãe, da sua sim, irmã e do seu amadurecimento ali da situação, né. é, Não fugiu da responsabilidade, que tem muitos aí que é, be foge é, e corre e não mas você não, você é, ficou presente, eu acho que, sim, o intuito até do nosso podcast é mostrar isso, que ó, fiquei, deu tudo certo, encarei, né. E como foi a depois que você porque da identificação, né, porque a gente tem sim, essa questão, por exemplo, talvez a minha seja até mais a minha experiência, eu ali na hora do parto já sabia que ela viria hum, com síndrome de sim, Down, então já tinha essa expectativa, né, já hum, tinha ali a mas você não, você descobriu depois, né, depois do depois, nascimento, sim, né, e às vezes choca, traz esse choque também, né, depois você porque aqueles primeiros momentos tudo tá tudo sim, certo, nasceu, é, passou ali o susto, é. né, mas aí depois é que você foi descobrir, né, como é que foi isso? Então, e essa descoberta, ela vai eu que nem eu falei pra você, eu estava mais preparado e falei: "Mas todo mundo a gente sabe, todo mundo quer ter um filho 100% saudável, né, Exato, ninguém quer que a pessoa nasça com deficiência, exato. mas se ela nasce com a deficiência, a gente tem que abraçar ela, né, e Hum, explorar o que ela tem de melhor, né, dar o carinho, dar o abraço, dar, a paternidade, apoiar sempre, né, a criança. E teve esse impacto e muito das vezes a gente vai quando a criança está pequena ainda, "Ah, que bonitinho, como é seu nome?" Falei: "Não, ele é surdo", né. E hum, isso, né, as pessoas aí começam a fazer um monte de mímica lá para ele lá, é, e as pessoas, não entendem: "Ah, mas tadinho", eu falei: "Não, ele é uma criança saudável, ele é uma criança como a outra, só que ele hum, não escuta, né. Então ele tem que desenvolver, né, a língua de sinais para melhorar, e agora com o crescimento dele, né, interagindo cada vez mais, vai melhorando a sua comunicação e a pessoa começa a abraçar. Mas aí que vai, aí as pessoas que estão em volta falando: "Ah, eu preciso aprender Libras, preciso melhorar Libras", pois se eu não melhorar, a etapa, o processo vai atropelando hum. e, como eu falei, a pessoa tem sentimento, então ela quer trazer, e agora como adolescente, mais ainda. Mais Então, né, ainda. agora Não, e você falou uma coisa que é interessante. As pessoas quando nascem: "Ai, que bonitinha, ela é", no nosso caso, né, fala assim: "Ah, ela é especial, é, né". sim, Eu 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 falava: "É, tem síndrome de Down". E você trouxe isso, né. é, "Ah, queria sim, interagir de alguma forma", né. é, E aí vai pra mímica, né. Eu acho que, essa nossa inclusão, assim, nosso mostrar hoje, né, é muito importante para as pessoas também terem essa cultura de agirem com naturalidade, porque você sim, falou uma coisa que é muito importante.
eles têm sentimentos. É, Eles também, ainda mais agora, o seu tem 13, 13, a 13. minha menina tem 12. Sim. Eles têm sentimentos, eles entendem o mundo que está Sim. acontecendo à sua volta, né. Então por isso que é muito importante essa sua dedicação, né. E aí tem É, o Originais da Santa Cruz, né, que exatamente. hoje também tem no todos os seus uniformes, o seu logo, essa identificação da pessoa com deficiência, Sim. né. Como é que foi a importância do Originais da Santa Cruz? Que o Originais é anterior ao Luiz, né. Exatamente. E aí, como é que foi a importância para o Originais do Luiz e para o Luiz dos Originais? Como é que é essa troca? Eu acho que é uma troca fantástica, né? Porque a Associação Originais de Santa Cruz iniciou antes do Luiz, né? Então passamos todo esse processo. O Luiz Fabiano veio no meio do Originais aí, né? Já como a gente já estava. E eu sempre levei ele para os jogos, né? Então isso é importante, né? Eu falei, pô, a gente vai resgatar uma história aqui. A pessoa com deficiência lá na Roma era sacrificada, então ela é jogada, né? Se ela nascesse Uhum, era considerada uma anomalia naquela época, né? sim. Fala, pô, como é que, né, e graças a Deus, com a evolução da sociedade e tal, hoje a gente consegue incluir. E eu falei, pô, a pessoa com deficiência, o Luiz, ele tem que estar convivendo e socializando com as outras pessoas, porque ele vai entender ali, quanto mais sociável ele tiver, né, e isso eu aprendi bastante na PAI, a gente via as pessoas que têm a família, que apoiam, né, iniciativas, porque tinha muitos deficientes que viviam em cárcere privado, né? Sim, Então, até hoje, né. até hoje. Então a família tinha vergonha, escondia ele da sociedade. Eu não, eu trouxe, eu tenho que trazer o Luiz, né? Porque ele tem que se desenvolver da maneira dele ali, né? No abraço, alguma coisa, a pessoa mesmo que a pessoa não sabe falar, abraça ele, vai brincar com ele e a Hum, criança se entende. Eu nunca tive esse problema também. Fala, pô, vai brincar com ele, vai brincar lá, eles se entendem lá. E hoje eu vejo como as crianças estão cada vez mais afetivas, né? uhum. Na nossa época lá atrás tinha bastante a zoação, né? É, a A gente gente a gente era uma forma diferente de acolhimento, né. exatamente. A gente brincava junto, mas zoava toda hora, que é o É, bullying hoje, né? o geobullying. Hoje as crianças vê o Luiz, querem fazer os sinais, qual é o sinal dele e tal, não sei o que. Hoje eles querem, Uhum, né? E isso a Associação Original de Santa Cruz faz muito, porque a gente leva, né? Os pais vão jogar, aí tem a mãe que tá lá fora, tá com a sua filha, o Luiz tá lá, então estão todo mundo brincando, todo mundo interagindo. uhum. Então acho que essa troca foi muito importante. E a partir de um momento, acho, de 2016, a gente começou a colocar a língua de sinais também nos nossos uniformes, né? Para a gente ver aquela pessoa surda ali, se identificar ali também com a causa, o Luiz se identificar. E em 2020, 21, 22, a gente fez o Luiz fez um desenho, né? Que é o Lois, né? Ele chama o Lois, Lois. que é o próprio personagem é ele. E a gente adotou na camisa do Originais, né? Então, no símbolo do Originais hoje tem o Luiz. Uhum. Então, o Lois, né? E a gente fez o mascote também, né? Então, que consiga falar Libras, consiga estar com as crianças que são amigas dele ali, é, conversando em Libras. Então, a gente faz as atividades mesmo para as pessoas conseguirem ser incluídas, né? Porque eu passei por muitas, né? Desde é, desse passo a passo com o Luiz. Você vai no local, não tem a acessibilidade em Libras. Então, você fala, Sim. pô, eu vou deixar de vir porque não tem. Né? Eu tive algumas experiências boas, mas a maioria ruins, né? Ruins. Porque não tem acolhimento nenhum, as pessoas não estão preparadas, né? Uhum. Aí eu falo, pô, o problema é de quem? Do local, da defasagem educacional. Então, são uma série de fatores que interferem na acessibilidade. Uhum. Mas isso não pode impactar a pessoa ter o acesso, né? Então, Sim. por isso que eu falo, pô, eu tive que fazer o curso de Libras para melhorar o desenvolvimento do meu filho. Eu preciso fazer para cada vez melhorar mais, né? Não, isso é importante da gente ampliar o leque, porque eu falo, a gente às vezes fica preso no nosso mundo, você no da surdez, o Sim, outro do cego, deficiência sim, física, e a gente eu na neurodivergência, a gente tem de ampliar e sim. se olhar porque nós não somos os únicos no mundo, né. Exatamente. Existem outras deficiências e eu quero citar aqui o seu festival, que fez você já faz no começo do ano, festejando o Sim, aniversário, onde vocês trazem essa pluralidade, né. Nesse ano teve até o futsal da síndrome de Down, contra o nanismo. nanismo, tinha neurodivergentes ali fazendo esportes olímpicos, Sim, quer dizer, tinha essa pluralidade. Eu acho que acho que um dos grandes trabalhos é que vocês não estão focados só sim. ali, vocês abrem esse leque para todas as deficiências, né. Sim, o Festival da Inclusão, ele vem como trabalhar essa pluralidade mesmo, né? Diversidade.
porque a gente sabe que a pessoa com deficiência, ela precisa do acesso, independente se ela for síndrome de Down, né, se ela for autista, se ela for surda, ela precisa do acesso, porque está cada vez mais escasso, né, oportunidades de ele conseguir brincar. Em janeiro agora, a gente conseguiu fazer a capoeira inclusiva, né? Capoeira Porque a gente tem inclusiva. o Vitor, que é um grande também integrante da Associação Oriente Santa Cruz, que é o filho da Tereza, e ele tem paralisia cerebral. Então, na capoeira, ele consegue interagir, a gente conseguiu fazer a roda ali, então que a pessoa com síndrome de Down compartilha com o nanismo, compartilha com a pessoa com paralisia cerebral. Então, a gente fez ali um mix ali. A gente tenta sempre fazer com cultura e esporte. A outra vez a gente conseguiu fazer o sarau em Libras, né? Então a gente traz ali para a pessoa surda ali também a cultura em Libras, né? A gente fez o atletismo lá também, que foi citado aí por você pelo esporte olímpico. Então a gente tenta sempre ingressar a pessoa de diferentes formas. Fizemos o Pilates também, que é para as pessoas idosas, né? Então as pessoas idosas e também algumas pessoas com deficiência participaram também do Pilates. Então são atividades que são totalmente acessíveis, né, para aquelas pessoas, né? A gente precisa da infraestrutura do local, por isso que a gente tem que ser estudado e ser chato para a pessoa conseguir acessar, né? E a gente vê essa defasagem, Sim. né? Que a gente pensa assim, tá tudo preparado. Não, tem muita barreira arquitetônica, mas eu acho que principal é a barreira das atitudes, atitudinal, né? Exatamente. Porque quando a gente derrubar essa barreira mesmo, de verdade, não Sim. na aparência, mas de verdade, aí sim nós vamos ter a inclusão em todos os sentidos, né? Porque a gente vê essas barreiras das atitudes. Eu quero até citar que às vezes fala assim, muitas vezes ela vem naquilo, não, fica tranquilo, não precisa, Sim. né? Às vezes a gente mesmo fala, não, Sim. fica tranquilo, não precisa. E quando a gente fala isso, a gente está falando para a sociedade, não precisa se preocupar com ela ou com ele, pode deixar. E eu acho que não, tá na hora da gente também falar, não, realmente precisa. A gente tem de resolver isso, resolver aquilo. A gente vê essa defasagem na escola, de muitas vezes não ter o material adaptado para as crianças, não ter o profissional de apoio, e aí a gente fica nesse ciclo e fala, não, precisa ter escola com educação em Libras em todos Sim. os lugares, precisa popularizar para ter essa inclusão, Sim. porque senão a gente fica vivendo a exclusão dentro da inclusão. Exatamente. Então a gente tem de não se acomodar, né? E eu acho que isso você traz muito bem, né? Sim. A gente tem um projeto chamado Passos da Inclusão. Você falou da barreira atitudinal. São por pessoas cegas, né? Então, as pessoas cegas, elas têm bastante essa barreira atitudinal, né? Porque se a pessoa estiver lá na porta do metrô e não tiver ninguém com essa atitude para ajudá-la, né? Chegar no local, vai demandar mais tempo para ela conseguir chegar. Então, a gente precisa dessas pessoas que estejam atitudes, né? Durante o seu dia, seus pares, né? Porque você ajudar uma pessoa que você não conhece, geralmente a pessoa que mora em São Paulo sempre é desconfiada com tudo, né? Então, a gente tem esse projeto Passos da Inclusão. O Davi também faz um trabalho fantástico, chama o Chocolate da Inclusão também, que ele é feito em braille, escrito em braille, né? E ele foi fazer o curso em braille, também foi se especializar nessa área, que é uma área também bem específica. A gente tem outro projeto também chamado Massagem da Inclusão, que é feito por pessoas cegas, né? Nossa. A gente faz no Parque de Ibirapuera, então a gente gera esse empreendedorismo, as pessoas... Era remunerado assim, a massagem. As pessoas não pagam nada, né? A associação que dá uma ajuda de custo para elas, né? Para as massagens. E eles fazem no Parque do Ibirapuera? Isso, Parque do Ibirapuera, ali no Museu Afro. Então, ali tem alguns grupos de corrida ali e eles vão, né, após a corrida, fazer a massagem para as pessoas cegas ali da associação, né? E isso tudo veio pelo Originais? Isso, tudo pelo Originais. Que legal. Então, são os projetos que a gente tem e a gente tenta ganhar fundo de um lado para o outro para conseguir viabilizar, né? E dar mais oportunidade para a pessoa com deficiência. Eu falo que as associações, os institutos aqui na cidade de São Paulo têm feito grandes trabalhos, né? E a gente precisa, de alguma forma, estadual, municipal, federal, suprir essas necessidades, porque tem gente que entrega, né? Sim. Poxa, você está falando aqui, Passos da Inclusão para os cegos, massagem da inclusão, da inclusão,
você faz o Pilates da É, Quebrada, é tanta é. coisa, Festival da o Inclusão Festival também. da Inclusão que envolve É, e que a gente vê, se tiver um apoio realmente até, sim, quem quiser apoiar que o Originais fica aqui, sim. Hum, fica gravado, fica registrado, porque realmente é tanta entrega, é tanta doação, sim. porque e depois você ainda tem de trabalhar, É, você ainda tem de sustentar a sua casa, não é, não é esse trabalho é, é árduo, né. sim. E Não, como é que é conciliar tudo isso aí? é, Agora é difícil. Então, segunda a sexta eu trabalho, né? Então, eu sou CLT. aham, É, a gente tem um grupo da associação lá, que sou eu, Davi e a Dai, e a gente fica conversando a semana inteira, então tem muita coisa para fazer. Aí uhum, chega no final de semana, sempre tem algum evento para a gente realizar, né? Então, sábado e domingo. Então, a gente tem que batalhar a semana inteira, né? Entre nosso trabalho ali, para chegar no sábado e entregar uma coisa que é feito totalmente gratuita, né? Nossas atividades são todas gratuitas, né? E a gente chegar lá e fazer. Não é fácil, mas é uma coisa que, por vocação, né, minha mesmo, e da Dai e do Davi, eles também uhum, gostam do que fazem. Então, tem que ter, porque se a pessoa for visar o lucro, dinheiro, alguma é, coisa, tá no caminho errado. Porque fazer o bem pro seu semelhante mesmo. Eu fiz um curso que ela falou assim: ó, fazer o bem não tem preço, mas tem um custo, né? tem um Então a gente custo. tem que lutar atrás do recurso, tem que ir atrás para a gente fazer acontecer, porque não adianta falar assim, ah, pô, o seu trabalho é bonitinho, do originais, é lindo, É, maravilhoso, mas, pô, e aí você me ajuda com o quê? Né? é, A gente precisa de ajuda, a gente uhum, precisa proporcionar. Porque se eu estivesse proporcionando isso para mim mesmo, tava bem, mas eu faço isso para a sociedade, a gente está fazendo isso para a sociedade e uhum, dando mais estímulo e alegria para as pessoas, né? sim, é o que você falou, né, fazer o bem é de graça, mas tem um custo, né. É, E a gente quando consegue, entregar sim, o nosso pagamento é uma alegria é, e sem preço, sim, né. é, A gratidão, o carinho, né, esse é o nosso pagamento, mas temos de arcar com os custos, né. Então exatamente. isso é muito importante a gente, apoiar, e dar Sim, visibilidade, eu acho que também é um canal de dar visibilidade, porque tem muita gente fazendo bem e passando muito perrengue financeiro, né. hum, Quem consegue alugar um imóvel e ter sua associação tem sim, dificuldade, sim, você tem na entrega e a gente vê quando tem o apoio realmente para as instituições sérias, quem lucra isso é a sociedade como um todo, é o que você falou, você se doa para o trabalho da sim, sociedade, né. E você ainda tem de trabalhar, tem de é, batalhar, você, o Davi, a sim, Dai, sim, tem de correr atrás, e dão 110%, né, não é, dão 100%, dão é. Tem, tem que ser 110%. sempre algo a mais, né? Você falou da sede, a gente tem um sonho da associação lá e ter a nossa sede, né? E a gente conseguir proporcionar atendimentos. Porque a gente vê a defasagem, né? Para a pessoa com deficiência. Tem a escola, mas e depois? O que ela tem? Né? Se a pessoa sem deficiência, opa, ela pode ser matriculada numa escolinha de futebol, ela Uhum. pode ir para o balé, mas e as pessoas que têm uma especialidade ali para trabalhar com a pessoa com deficiência? Não tem, dificilmente você vai encontrar. Então a gente faz atividade segunda-feira para as pessoas com autismo, terça-feira pilates para cego, quarta-feira a gente tem uma estimulação para os surdos, e assim vai sucessivamente. Quer criar um grande centro para as pessoas conseguirem estar lá naquele momento, né? E não só cuidar do filho, cuidar do cuidador também, né? Com empregabilidade, com algum empreendedorismo, algum curso, algum relaxamento. Porque agora você falou uma coisa muito interessante que me veio aqui. Você vê, é a mesma dificuldade aí da síndrome de Down. Terminou o colégio, Isso. vai para casa E exatamente para onde que ele vai, né? e Como... fica. E a mesma dificuldade tem o surdo, por exemplo, ele fez ali a sua graduação numa escola Sim, especializada, perfeito. E depois? O mercado de trabalho não está sim, especializado, os consumidores não estão sim, especializados, ele vai ter de abrir uma empresa destinada só para eles, sim, e trabalhar numa empresa que só é muito louco isso, é, né, porque você fala a gente está falando: "Ah, não, porque as empresas têm cotas", beleza, mas para quem tem hum, cotas? Para quem sabe falar, sabe se comunicar, aí você me traz isso à luz, pra gente trazer, que aí você fala assim, não é só o neurodivergente, que às vezes a gente tem esse foco, que tem esse problema. Você fala o surdo, tá, surdo, se ele não tiver comu condições de se comunicar, como é o sim, caso do Luiz, ele vai trabalhar
com quem? Para quem? Exatamente. Só para eles? Só no meio deles, Sim. né? E aí a gente volta àquilo, a gente não tem a inclusão plena, Não tem. porque se as pessoas soubessem o mínimo ou tivesse o mínimo, ele poderia trabalhar numa empresa A, B, C, D, E, F, né? E poderia trabalhar numa padaria, num Sim, açougue. Então, essa inclusão a gente está muito tá longe longe. do que a gente pensa, do que a gente vê eh, existe aí, a gente ainda está engateando aqui no Brasil, né. Lá fora você tem essa experiência, assim, de como é que é, como não é, essa parte de libras, assim, essa comunicação, não? Eu sei que nos Estados Unidos eles têm a própria língua de sinais, eles também chama ASL, né? Então eles Uhum. têm, então muda, né? Muda a língua. E também a língua brasileira de sinais, ela também tem a questão do regionalismo aqui, né? Hum, Então, de repente, uma criança que está no Pará surda, ela fala de outra maneira, tem alguns outros sinais diferentes, entendi. então vai acompanhando algum Tem o regionalismo. sotaque dele em Libra, né, que Exatamente. Então, interessante. vai criando esse sotaque. Mas a ASL também é a língua lá dos Estados Unidos, né? E Uhum. também muda alguns sinais, né? E pegando esse gancho da empregabilidade que você falou, tem uma rede de atacadista, né? Que tem vários surdos, a gente vê outras pessoas lá. Então, mas você vê umas pessoas bem ligeiras mesmo que sabem trabalhar. E quando você chega lá e você sabe falar a língua deles, eles ficam até felizes, né? Porque é uma Sério? pessoa você fala, pô, né? Eles sente falando, pô, sente pertence, alguém tá falando. Né? E sempre fala assim, bom, você fala, conversa bem, se comunica bem em Libras. Então, é uma Uhum. coisa que soa bem legal. E tá dificilmente, porque eu já vi já numa farmácia próximo de casa também, uma pessoa com síndrome de Down trabalhando, né? Uhum. Mas é um fruto de muito trabalho, né? Um trabalho Hum, de formiguinha para essa pessoa estar tá ali. Então, de repente, ter essa base, né, para migrar para o mercado de trabalho também é uma opção também, né, que as sim. associações podem fazer, podem, né, Uhum. abraçar essa pessoa para chegar no mercado de trabalho e estar preparado. Porque não é fácil, né? Você está em casa, você tem sua educação de casa, você tem a Uhum. escola, você tem aquela educação para o trabalho também, né? Uhum. Como é que vai ser daquela educação para o trabalho? Né? Se ele pega um sabonete aqui, entrega, coloca no lugar errado, então, tendo isso, você vai falar, pô, uma pessoa não pode ser, né? Naquele momento ali, ele tem que ser, fala, essa pessoa com deficiência não tem como trabalhar aqui, né? Então, por Uhum. isso a gente tem que angariar cada vez mais recursos a isso, dar mais base para eles conseguir. E antes que eu me esqueça também, temos o projeto também do futebol de amputados, né? Futebol Que de é isso, amputados. que o Marcelo lá também atua junto com a gente. É um projeto que é, trabalha o esporte futebol com as pessoas com deficiência física. Né? Eu já tinha trabalhado, conheci através do presídio um grande amigo nosso aí também. E hoje a gente tem esse trabalho também e eles vêm para o Samba do Originais. Então, o Samba do Originais ele também tem pessoas com deficiência, né? Uhum. Tem um Rafinha que também que tem a deficiência na mão adquirida e o Uhum. Marcelo que também tem a deficiência na perna, né? Que teve a amputação do membro, né? Então, eles Entendi. são também pessoas e a gente também trouxe o futebol de nanismo para a associação agora, né? A gente Uhum. tenta melhorar ainda mais ali a questão do esporte deles e a gente está abraçando, né, várias causas aí para a gente, porque a gente sabe que eles precisam de ajuda, a gente também precisa de ajuda para levar como associação, né? Isso para Sim. frente, né? É por isso que eu falo, quando eu falo que eu admiro, você vê o trabalho que ele, junto com o Davi e com a Dai, Sim, fazem. sim. Aí você está falando, eles têm uma estrutura, eles não, eles Não tem têm, nada. só tem as pessoas. Só tem nós mesmos. E isso, assim, é fantástico, é que Ah, você falou, e é fantástico da gente mostrar. sim, Mas a entrega deles não é fácil, sim, porque ele tem a conta de água, luz, é, telefone para pagar, ele tem a sua vida pessoal, né? sim, Então ele é pai, sim, ele também tem de cuidar é, do filho, então é isso que eu falo, assim, dessa importância das associações, da importância desse trabalho e como a gente tem de valorizar esse sim, trabalho. Às vezes o pessoal fala, tem de fazer tem montar um instituto. Eu falei, não, já tem tantos aí que a gente só tem de apoiar. é, A gente tem que dar visibilidade, apoiar, chamar para parceria, e fica aí essa dica aí para que porque a gente fala, a gente esse momento, esse podcast vai ficar gravado. sim, Para onde vai a gente não sabe, sabe? mas a gente sabe que fica a mensagem dessa importância, né, dessa importância do trabalho, da dedicação dele que é pai, não fugiu, Sim, ficou, né, e acho que isso é muito importante. Quantas O que a gente pode entregar, né? sim, A gente recebe, num primeiro momento, um desafio, uma deficiência, e aí é como a gente conduz. sim, A gente pode conduzir com informação para um caminho que vai trazer
benefícios para nós e para toda a sociedade, ou pode simplesmente ficar no nosso mundo. E você escolheu muito mais Sim. ainda, né, fazer desse trabalho um trabalho que traz muita potencialidade. E a gente, o bate-papo vai correndo, a gente vai já vai quase para o nosso final. E eu queria te perguntar, tem alguma coisa que a gente conversou aqui que está faltando para a gente, que faltou da gente algum ponto para a gente abordar? Não, eu acho que a gente conseguiu abordar no geral, né? Acho que se fosse pegar específico, assuntos específicos, né? A gente ia até amanhã Uhum, conversando. Mas acho que é importante isso, né, falar sobre a exclusão da inclusão, né? Que isso no mercado de trabalho dá, na própria parte que é esportiva, através do esporte de alto rendimento, né? A gente vê uhum, chegar um atleta paralímpico, vários são excluídos para ele estar incluído, mas ali é uma, né? É uhum, uma coisa diferente, diferente do nosso cotidiano. Eu acho que vale sempre lembrar que a gente consiga acolher essas pessoas, consiga trazer elas para o nosso mundo, né? Dar a base como ingressar no mercado de trabalho, questão educacional, porque como a gente fala, o meu professor de Libras ele falava, pô, eu era intérprete de Libras para um aluno surdo num curso de engenharia. Imagina o quanto ele não tem que se especializar para ele chegar uhum, e falar tudo que tem na engenharia para uma pessoa surda se formar na faculdade, na universidade. E temos alguns exemplos. Na festa junina que eu fui do Instituto Santa Terezinha, tinha um menino lá, o Matheus, ele passou em medicina para fazer surdo, né? Então, sensacional. temos pessoas muito boas, né, com a deficiência, de vários âmbitos aí, né? Uhum, Pessoa com síndrome de Down e tal. E eu acho que é importante também agradecer o que você tem feito para a inclusão, né? Eu acho que tem uhum, feito, dando essa visibilidade, tendo esse canal. Eu acho que sim. tudo isso valoriza ainda mais a nossa luta, né? O evento sensacional que você conseguiu promover lá na Assembleia, que é o Uhum, Dia da Síndrome de Down, isso aí, trazendo associações, né, que fazem o bem, fazem a diferença, e aí naquele dia estava sendo contemplada e reconhecida. Então isso para quem está nessa batalha é muito importante. Eles têm que ser reconhecidos mesmo, porque a sim. batalha não é fácil. Porque quando, senão chega a primeira dificuldade, segunda, muitos deles desistem, né? Então, por isso Exato. temos que ter pessoas que nem você que alavanquem essas pessoas e consigam, né, trazer o melhor delas também. Não, eu falo que essa é a inspiração mesmo. É, Acho que é um inspirando o outro, que a gente tem que ter aquele exemplo. A gente tem que ser paredes, conforme vai se encostando, a gente consegue subir todo mundo, sim. né? E puxando mesmo, né? E o que você faz? Sua mensagem de pai para os pais, Eu para acho que, aquele pai que sim, ficou sim, e até para aquele pai que está na dúvida se vai fugir ou não. Você que foi que a paternidade veio de sim, surpresa, sim, mas você, com a sua rede de apoio, sim. assimilou. O que você deixaria de mensagem para esses pais aí? Eu acho que ser pai é um grande privilégio, né? Para mim foi um grande privilégio, eu fico muito feliz mesmo em ser pai e a transformação que me trouxe isso. Sou grato pela mãe do Luiz, né, do Luiz Fabiano, por me dar esse presente. Infelizmente, em novembro do ano passado, ela veio a falecer, né, por conta do diabetes. O Luiz já estava um período comigo, é, mas mostra o quanto estava preparado para isso, né? O Luiz está comigo. Se acontece uma situação dessa, viesse falecer e o Luiz chegasse do nada e eu não tivesse feito nada, como é que Uhum. seria, né, minha vida? Ela fala, hoje deu, não. Eu já estava preparado, já estava, né, sempre com meu filho do lado. Eu acho que ser pai é uma experiência que tem uma pessoa sempre olhando para você quando você olhar o olhinho da sua criança, do seu filho, da sua filha olhando para você com admiração e eles nunca vão esquecer do que o que a gente faz por eles, né? Então isso é uma coisa que vai ser, esse legado vai ser uma vida inteira. Então, de repente, a pessoa que diante da dificuldade teve que ir para outro lado, mas eu acho que é bom repensar, refletir e ver o quanto aquela criança precisa do pai. Então, a figura da mãe, a mãe não tem para ninguém, né? A gente fala a mãe, A mãe é substituível. exatamente. Mas o pai, com a sua presença também, é uma coisa que, tipo, o filho, muitas vezes a mãe fala assim, ele não vem aqui nunca, mas quando vem, a criança está alegre, feliz e contente. Então, leva isso com você, que tem sempre uma pessoa te esperando, uma pessoa que se espelha em você. Eu acho que é importante isso e vai levar isso aí para a vida inteira. Então, sempre você vai ter um representante aqui na Terra. Ah, isso é fantástico. E sabe que às vezes Hum, nós homens temos hum, aquela coisa de ser herói, de É, ser, mas a gente
pode fazer tudo isso sendo pai, né? Exatamente. Você falou ali o brilhinho nos olhos, essa questão de ser o pai. É. Simplesmente seja pai que você vai ser Vai ser herói, pai, exatamente. vai ser É, fantástico. E aqui eu tenho aqui, ó, vitórias, agora empates e é. derrotas Do esporte para a vida. do esporte para a vida. Eu acho que e o esporte é importante, É, né? Eu acho que a gente esporte, agora estava pensando que a gente faltou tudo isso foi conectado pelo esporte, né? sim, com Como certeza. isso é importante para nós e fica essa mensagem, né? Acredite, vá atrás, siga esses exemplos. Tem muito exemplo, como Pedro e outros episódios que nós vamos trazer de homens, de pais que ficaram e estão aí lutando, não só pelo seu filho, né? Sim. Mas por todos que estão na sociedade. Então, eu estou me acostumando com esse negócio de compartilhe, divide, que é uma mensagem Sim, diferenciada de pais, de homens que ficaram e que fazem toda a diferença na vida de todos nós e dos pais. sim. E aquilo que a gente falou aqui no primeiro episódio, no final do dia, eles são apenas filhos e nós somos apenas pais. Isso. Obrigado e compartilhe aí. Obrigado.